E aí, eu começo a achar que eu sou fracassado ou bem-sucedido pelo meu status financeiro. A lógica corrompida desse mundo vai se infiltrando na nossa pregação, aonde eu digo assim: você vai ver, você vai vencer, você tem que fazer isso para você conquistar, para você se tornar o vencedor. Engano, lógica corrompida. Tanto que no Apocalipse, uma das igrejas, a igreja de Esmirna, o texto começa dizendo que era uma igreja muito pobre financeiramente. Mas aí o anjo da igreja ouve de Jesus: eu sei que você está passando dificuldade, eu conheço, eu sei que você está passando pobreza, mas saiba, vocês são ricos. Não deixe que as lógicas desse mundo definam quem vocês são. Tem a ver com quem vocês são e não com o que vocês têm. Só que se eu não percebo isso dentro de mim, como eu falei para vocês, essa relação de falsos deuses, de criação de ídolos, cria rupturas éticas. Então, se o que importa é lucro, porque o Deus dinheiro fala que o que importa é o lucro, cara, você relativiza, você passa a perna fingindo que não está vendo. Se o que importa é o sucesso, o casamento, é casar, você finge que o cara não é um crápula, você faz de conta que você não está vendo que a mulher é uma sem noção, mas você casa, porque a sua ética é relativizada. Beleza é uma coisa boa. Estética, a beleza é uma coisa legal. Só que sutilmente, ela pode se tornando um bem supremo na sua alma. E aí você vai para a academia como quem vai para um templo religioso. Parece bobagem? Mas está cheio de menina em depressão porque não tem o corpo padrão. Está cheio de mulher e homem com bulimia. Está cheio de pessoa que tem uma relação doentia com o alimento, que come compulsivamente e depois para de comer, porque a comida, o corpo, a estética, deixou de ser só a comida, o corpo e a estética. Existe uma projeção idolátrica ali. E como falsos deuses sempre demandam sacrifício, a pessoa faz qualquer coisa, usa anabolizante, para de comer nem que vai passe mal, vira um azedume de tanta dieta ruim, mas ele está ali. Mas quem olha, só está cuidando do corpo. Entenda, novamente, não tem problema nenhum, eu vou para a academia. Não gosto, mas vou. Mas é a desproporção da realidade. Só que a idolatria, essa relação de criação de deuses, não cria só rupturas éticas. Ela cria rupturas relacionais. Por quê? Porque todo falso Deus cria muros de separação entre você e o diferente de você. Porque se a pessoa não crê igual a você, não vota igual a você, não se veste igual a você, não faz o que o falso Deus diz que tem que fazer, se ela faz diferente com você, ela se torna o seu inimigo. Por que ideologias? O que é uma ideologia? É uma ideia que se tornou um ídolo. Então eu sou alguém se eu começo a aderir o esquerdismo, o conservadorismo, qualquer ismo, gente, já entrou no processo idolátrico. Tem gente que não conversa com a família desde 2010 por causa de política. Cara, sinto te informar, você pode babar o nome de Jesus, mas você tem uma relação idolátrica com políticos. Você tem uma relação idolátrica com a religião.
Paulo tem que confrontar Pedro em Gálatas, porque a lei, que não é ruim, a lei é santa, justa e boa, se tornou, quem cumprisse a lei, quem vivesse a lei, quem circuncidasse, ou não fizesse aquele padrão, mostrava quem era pior, quem era melhor. O muro de separação que a cruz de Cristo destruiu entre os seres humanos, a idolatria ergue de novo. E aí o cara fala assim: se você não é da mesma religião que eu, se você não se veste igual a mim, se você não canta igual eu, você é meu inimigo. Você é pior do que eu. E aí é desafiador, porque você não está vendo um templo com estátuas, mas é só sua ética. Você é muito certinho, e você despreza quem não é tão certinho igual você, porque a sua relação com a religião, com a lei, se tornou uma relação de idolatria. Aquilo valida você, aquilo diz quem você é. O amor romântico, coisa boa. Os gregos chamavam de Afrodite. Você fala que bobagem, Afrodite, eu nem creio, está amarrado. Mas você entra em depressão se o teu namoro acaba. Você pensa que vai morrer se o seu marido vai embora. Existe uma desproporção com aquilo. Eu lembro, meus irmãos, que eu dei mentoria alguns anos atrás para uma senhora com muitos problemas emocionais, de uma outra cidade. Eu fazia pelo online, e ela se dirigia ao ex-marido dela como marido, e a esposa do ex-marido dela como demônia. Aquela demônia e o meu marido. Eu olhei um dia, eu já tinha entendido o processo. Falei assim: quanto tempo que você se divorciou? 25 anos. Eu falei: querida, deixa eu te explicar aqui. Porque o meu marido me traiu com aquela demônia e pá. Falei: ele se divorciou de você há 25 anos. Você ainda está casada com o ódio, com a vingança, com a amargura, porque o casamento se tornou um Deus na sua vida. E você não admite sair daquilo. Porque causa rupturas, e rupturas psicológicas. Paulo diz nesse texto que a nossa mente se fragmenta, a nossa percepção fica ofuscada, porque você não enxerga o que é real, você enxerga a projeção. Por isso que uma pessoa, como o caso dessa mulher, lógico, gente, divórcio é horroroso. Quem já se divorciou sabe. A pessoa entra em luto, mas 6 meses, 1 ano depois, tá bem. Só que quando existe uma relação idolátrica, passa 5, passa 10, passa 20 anos, mas a amargura não vai embora, porque não é que algo deu errado, a vida da pessoa ruiu. Não é o filho que faleceu, ou a empresa que faliu. É o ídolo dela que desmoronou. Então ela entra em pânico. Então o distúrbio psicológico dela pode tomar Rivotril, fazer terapia, pode fazer o que for. E eu não tenho nada contra o Rivotrilzinho, tome se você quiser tomar. E nem a terapia, eu sou psicanalista, estamos de boa aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que antecede o fenômeno psicológico essa realidade espiritual distorcida na alma, no ser. E todos nós temos áreas e inclinações que isso acontece. Talvez a minha é diferente da sua, mas isso não significa que você não tenha. Todos nós temos uma capacidade, a nossa alma, de fazer com que algo bom, genuíno, se torne um valor absoluto que te valida, que te justifica, que diz quem você é. O ministério pode acontecer isso.
Eu lembro, contar um negocinho para vocês aqui. Sempre preguei. Estou com 39, prego desde os 18. Casei com uma mulher maravilhosa que está por aí, está por aqui, não sei aonde. Ela foi me ouviu pregar e a gente entrou no carro. E como uma mulher que tem coragem de falar para o marido que ninguém fala, ela pontuou as coisas que ela achava que eu tinha que melhorar. Eu fiquei muito ofendido. Eu dei fui todo evangeliquez, mas dei uns coice bem gospel. Ela olhou e ela falou assim para mim: você já reparou que eu não posso criticar nada que você se ofende quando eu falo de você pregar? Aquilo entrou dentro de mim. E eu tive que dormir com aquele barulho. E eu tive que admitir que o meu dom, que o meu ministério estava se tornando a validação da minha vida. Que o meu sucesso ministerial definia quem eu era. Só que como eu estou pregando e não estou fumando maconha, passa batido. Entenda, meu irmão, a sua alma faz isso com tudo. E uma das maneiras de você identificar isso em você, vamos fazer um diagnóstico? Douglas, psicanalista, conversando com você agora, numa sessão, num divã. Finge que não tem ninguém perto de você. Vou te dar alguns sinais que a sua alma dá. A sua alma, aquilo que te ofende demais, revela os seus ídolos. Lembra que eu falei para vocês? A minha esposa criticar o negócio da minha pregação. Nem crítica não é legal, gente. Eu não tinha que dar uma gargalhada. Ok, ninguém gosta. Eu chego para você e falo: você tá gordinha? Você não vai gostar, você vai me achar um sem noção. Mas isso te ofender, de te desestabilizar por dias, cara, tem um ídolo aí. Pode ser a sua carreira, teu corpo, teu casamento, teu filho, que ninguém pode falar do bonitão, criança é chata, sem educação, mas você não consegue ver. Relação idolátrica. Então tudo aquilo que te ofende muito é um sinal que a sua alma está dando que tem algo errado aí. Outro ponto que você pode ver é aquilo que a sua mente fica o tempo todo naquilo, seus devaneios. Porque Paulo diz que gera um tipo de ofuscamento mental, de confusão cognitiva, que não adianta você só tomar remédio. Remédio te dá sono, não te dá paz mental. Porque aquilo está ali. Aquilo que você só pensa naquilo, você só sonha com aquilo, tem pesadelo com aquilo. Aquilo que te dá muito medo. Por quê? Porque um falso Deus diz assim: eu te protejo, eu cuido do seu futuro. Mas a sua alma fica: e se eu não conseguir? E se eu não emagrecer o suficiente? E se eu não casar? E se eu não tiver filhos? E se eu não ganhar dinheiro? E se eu não chegar lá? Um lá que ninguém sabe onde é. A sua alma vive com muito medo. Aquilo que te faz ter muito medo, descontrolado, aí tem um ídolo. A área. Ansiedade exagerada. Por quê? Porque ídolos demandam. Você tem que trabalhar mais. Você só trabalhou 12, tem que trabalhar 13 horas. Você tem que emagrecer mais. Seu casamento tem que ser mais incrível. Teu filho tem que tirar 100 sempre. Por quê? Porque a nota deixou de ser uma nota. O trabalho deixou de ser um trabalho. Mas no final de tudo, você tem que prestar atenção àquilo que te gera muita desilusão, frustração. Aquilo que te abala quando acontece.